Deus, vai pelo que está vendo, se atropela pelo meio do caminho. Eu não disse a você que se desapartasse de mim, Deus ia apertar. É assim mesmo. Eita, Jesus! Deus está dizendo, eu te coloquei no deserto. É porque você não está enxergando o crescimento agora. Mas a tua promessa está pertinho de chegar. Assim diz o Senhor do Exército para essa igreja. Eu vou conhecer pelos frutos. Já estava lá de cima, decretada a falência de Sodoma. Eita Deus. Aleluia. Quem não é direcionado por Deus, vai pelo que está vendo, se atropela pelo meio do caminho. Mas quem é direcionado por Deus, Deus está dizendo, eu te coloquei no deserto. É porque você não está enxergando o crescimento agora. Mas a tua promessa está pertinho de chegar. Oh glória! Oh glória! Tu acha que ele não está vendo o teu choro, a tua lágrima, não é? Tu acha que ele não está vendo o teu sofrimento, não é? Tu acha que ele não está ouvindo a tua súplica? Tu acha que ele não está ouvindo as tuas orações? Dizendo com ele, até quando, Pai? Até quando, Pai, eu vou ver? Até quando eu vou enxergar? Até quando eu vou presenciar? Até quando eu vou viver a promessa que o Senhor já prometeu sobre a minha vida? É Deus dizendo, aguenta o tempo do deserto da escola, aguenta o tempo do conserto, aguenta o tempo do acerto, porque já está chegando a tua promessa. Glória a Deus! Aleluia! Amém, Jesus! Gênesis 18. Aleluia! Chegou o fim de Sodoma. E quem está em Sodoma? Quem está lá em Sodoma? E agora? Vai ficar como? Quando Deus chega para falar com Abraão, se Abraão fosse alguns líderes que a gente conhece de agora, quando falasse assim, ó, Abraão, chegou em mim, nas narinas, o pecado de Sodoma. Vou destruir. Quantos alguns líderes, não generalizando todos, soubesse que aquela pessoa que desapartou estava lá, qual era a notícia que o líder ia dizer? Glória a Deus! Misericórdia, meu Deus. Eu não disse a você que se desapartasse de mim, Deus ia apertar. É assim mesmo. Eita, Jesus! Aleluia! Essa oração da súplica hoje vai ser diferente, viu? Guarda esse maná para você entender o que é o verdadeiro evangelho. Aqui eu estou vendo o cristianismo já em Gênesis. O cristianismo já em Gênesis. É verdade. Um grande líder chamado Abraão. Deus. Tá glória. Aleluia! Ele começa a interceder por um povo que saiu dele e que estava morando lá. Não estava mais com ele, mas mesmo assim ele não estava torcendo a queda. Aleluia, Jesus! Porque tem pessoas que acham que a gente tem que ficar debaixo da saia o tempo todo. Sabe o que é a verdade? Por mais que quebre a cara lá na frente, mas continue orando por ele. Aleluia! Glória a Deus! Continue clamando por ele. Abraão está dizendo, não tem 50 lá, rapaz. Tem 50, Senhor. Se tiver 50, eu não vou destruir. Tem 45. Dos 50 que foi, tem 45. Dos 45 tem 40. Não é possível que ficou 20 fiel. Abraão vai cair no 10. Ficou 10. Aí Abraão pensou, vou dizer que Ló está lá. O teu Ló. E se Ló não tiver? Aleluia! Glória a Deus! Não tinha mais ninguém na posição em Sodoma. Mais ninguém. É verdade. Mais ninguém tinha na posição. Mas o verdadeiro líder está orando pelaquela pessoa que desapartou lá atrás, está uma súplica, está orando e está intercedendo pelaquele que não andava mais com ele, que não estava mais andando com ele. Ele sabia que Ló estava lá, ele sabia que Ló prosperou, ele sabia que Ló estava mais rico que ele sabia que Ló sabia que ele estava no deserto, mas no momento que Deus disse, vou destruir Sodoma, Abraão está dizendo, não faça isso não, Senhor. Tem justo lá, vai destruir justo no meio de ímpio. Tem justo lá, mesmo não tendo justo, Abraão tem a convicção e o pensamento dizendo,
Tem justo, Senhor, tem justo. Tem sim. Glória a Deus, aleluia. Tem Jesus. E Aleluia. como é que eu ando hoje no meio dos evangélicos? É olhando e torcendo para ver a queda, para dizer: eu não te falei que era empolgado, eu não te falei que ele estava demais, eu não te falei que ele não ia para longe demais. Misericórdia, Jesus. Aleluia, É assim mesmo. É. aleluia. Tem gente dentro da igreja torcendo para ver a queda de gente que está dentro da igreja. Deus, Misericórdia, Jesus. fala Jesus. Deus falou com Abraão aqui no começo de Gênesis. Deus falou com ele aqui, ó, Fala na terra, Deus. que sabia que ele priorizava primeiro a casa, os filhos e a casa, e depois era ele. E por isso que ele levantou Abraão para uma grande nação. Aleluia. Aleluia. Porque Deus só vai levantar pessoas para ser grande primeiro quando você não se preocupa com você primeiro. A prioridade primeiro sempre vai ser das vidas. Aleluia, E Jesus. depois a minha prioridade. Jesus. Aleluia. Ele disse: eu te conheço, Abraão. Eu sei que você vai priorizar primeiro os teus filhos e a tua casa. E depois é você que vai receber Abraão. Glória. Quando Deus sonda o coração de Abraão e vê que ele é diferente, Deus ele vai levantar Abraão como grande entre a nação. Não tem como ser grande entre a nação se o coração ainda é podre. Não tem como ser grande entre nas nações se o coração ainda tem ferida, se o coração tem mágoa. Não tem como. A Bíblia diz que aqueles que são limpos de corações, esses sim verão a Deus. Glória a Deus. Perdoa, limpa, tira a mágoa, perdoa aquela pessoa lá do passado, perdoa quem te maltratou na outrora, É, Jesus. Perdoa. Aleluia. diante do Espírito Santo se eu tiver mentido. Por tudo que eu passei na política aqui em Santo Amaro, eu sei que foi um propósito de Deus, para Deus permitir eu ser humilhado, para depois eu ser exaltado. Glória. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, e aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Aleluia. Eu andei o tempo todo conversando com Deus: não é possível, Senhor, não fiz nada com o Senhor, não fiz nada. E essa calúnia, essa difamação, para querer destruir a pessoa de qualquer forma. Eu orando a Deus, Deus falou comigo assim: ó, eu preciso humilhar você. Tá bom? Aleluia, Jesus. Deixa Deus é forte, Jesus. É forte. Deus falando comigo em casa: eu preciso lhe amassar primeiro. Eu preciso fazer seu nome ser difamado primeiro aí na rua. Eu preciso você ser caluniado aí. Mesmo sem fazer nada, Jesus. Mesmo sem fazer nada. Aleluia, Jesus. No livro de João vai dizer que antes que o mundo fizer perversidade a nós, já fez em Cristo antes de nós. Aleluia. E eu o tempo todo dizendo: Deus, me ajuda, Pai. A quê? A não deixar ódio de ninguém que fez isso comigo. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Satanás fez de tudo para largar o altar, mas perdeu. Aleluia. Satanás se levantou de todas as formas, mas perdeu. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque aquele que está aí, aquele que caluniou, aquele que difamou, aquele que criou contenda, aquele que fez mentira, aquele que criou mentira aí, provavelmente lá na frente vai estar caído. E a gente que suportou e superou vai estar de pé, glorificando o nome do Senhor. Porque ninguém entende o propósito. Nós julgamos pela atitude. Se entrou na casa do candomblé ali, meu Deus, já foi. Eita, Gabriela, e dizia que era vaso. Estou dizendo a você, mas a menina foi lá ligeiro, pediu se pudesse fazer uma oração. Desse jeito. Aleluia. A da Sébia lá, mas você aí fez o quê? Eu vou, porque esse é o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Mas só viram você entrando.
Não viram você saindo, nem viram você orando e nem sabem do propósito da sua entrada. Glória a Deus. Deus. É por isso que Jesus disse: se vocês andarem como eu andei, vai ser perseguido. Se vocês viverem o evangelho que eu vivi, vai ser humilhado. Se você viver o evangelho que eu passei aqui, vai ser desprezado. Se você viver esse evangelho que eu suportei aqui, que eu passei, mas aguenta só um pouquinho, porque eu suportei e venci essa peleja. Eu venci a morte. Eu tomei a chave da morte e da vida. Eu fui nas profundezas do inferno. E quando eu entrei lá, ficaram todo mundo querendo saber quem era esse homem poderoso que estava entrando. E os demônios começaram a dizer: Pai, Senhor, não conseguimos contentar com o poder e a glória que esse rapaz está tendo aí. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu fui lá no chefão e disse assim: dê a chave. Aleluia. Da morte e da vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui tem um peso de cada um e Deus manda dizer: suporta. Suporta o peso da chamada. Suporta o peso do evangelho. Suporta as calúnias que estão fazendo contra seu nome. Suporta as humilhações que estão vindo dentro de casa. Porque está tudo na Bíblia, a guerra começa em casa. Suporta a rejeição de pessoas que você imaginava nunca te rejeitar. Oh, glória. Suporta a humilhação até vindo de pai ou de mãe mesmo. E você dizendo assim: vem de pai, vem de mãe, suporte. Suporte, porque esse é o verdadeiro evangelho de Senhor. Oh, glória. Mas só que todas as vezes que a Bíblia dizia assim, ó, vai, Jeremias vai lá, prega, fala, profetiza, ninguém vai dar credibilidade às suas palavras. Mas agora, Jeremias, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu nunca vi dizer o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo, a gente está só. Deus manda lhe dizer: Ele está contigo. Ele está contigo nessa peleja. Essa peleja não é tua. Essa peleja não tereis mais que pelejar. Porque Ele pelejará para vós. Começa a orar pelaquela pessoa que está te maltratando. Começa a orar pelaquela pessoa que está te humilhando. Começa a fazer a oração contrária agora. Não pede mais justiça, não. Não pede mais morte, não. Não pede não, porque Deus está sondando o teu coração e está vendo que você quer se gloriar. Você quer se gloriar com essa. Começa a orar pedindo misericórdia, sabe por quê? Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. É contra principados e potestades. É onde Ele atua que a gente não enxerga. É onde Ele usa pessoas que a gente menos imagina. Principado e potestade, usa até dentro da igreja, usa fora, usa dentro da igreja. Principado e potestade é aquele que entrou em Pedro, e Pedro também disse assim, ó: Jesus está repreendido, você não vai para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Entenda que a sua luta não é contra as pessoas. Aquela que te maltratou pode ser a sua melhor amiga depois no evangelho. Aquela pessoa que te humilhou, depois você pode caminhar com ele no evangelho. Apóstolo Paulo rejeitou Marcos, mas quando ele estava combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé, ele disse: chama Marcos, chama Marcos, chama Marcos, chama Marcos, porque eu tenho que ter um contato com Marcos e entregar a obra na mão dele. Nem sempre quem maltratou a gente no começo não é sinônimo que não vai terminar com a gente no final. Oh, glória! Oh, glória!
Aleluia. E está na hora de começar a gerar. É pelos frutos que eu conheço os meus. Eita Jesus. E tem pessoas aqui que estão com sede para fazer a obra. Só está aqui por causa dele. Yeshua Mahashia. Nós te amamos, Jesus. Oh Senhor. Apóstolo Paulo só suportou o que suportou porque teve encontro com Deus. Porque teve encontro no caminho de Damasco. O crente que não tem encontro com Deus não vai suportar as calúnias. Você só está vivo e só está de pé por causa do encontro. Não larga esse encontro que tu tem com Ele por causa de nada que está chegando aí. Esse encontro que você tem com Ele é muito maior do que eles falam a respeito de você. Essa presença que brota dentro de você. Esse melhor amigo, o Espírito Santo que está dentro de você. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de solidão, quando você está pensando em desistir, pensando em largar, e quando você está no quarto e você chora e você ora, e você diz: Pai, amanhã eu não quero conta com a tua palavra. Eu não quero conta mais com pregação. Eu não quero conta mais com compromisso de oração. Eu não quero conta com mais negócio de obreiro. Eu não quero conta com mais negócio de obra. Eu não quero conta com mais negócio de célula. Aí você pensa que Jesus vai te abandonar. Aí você sente o calor do Espírito descer. Eita! Você sente o calor dele descendo, descendo. Aí você começa a ser bailada. Bailada pela presença. É a presença. É por isso que o salmista Davi fazia súplicas e dizia: Pai, me ouve, Pai. Ouve a oração do teu servo. Ouve a minha súplica. Quando ele via que não estava dando certo, ele dizia: Senhor, inclina os teus ouvidos para mim, Pai. Me ouve, Jesus. A tua presença é real neste lugar, Senhor. Davi foi rei, Davi foi majestade, Davi foi soberano na terra. Deus deu nome a Davi, mas ele entendeu quando ele foi pegar a arca na mão dos filisteus que ele trouxe a arca de qualquer jeito. Deus ali matou um Saul na mesma hora. Davi interrompeu a caminhada, porque Davi sabia que poderia ser o que ser o rei, ser nome, ser grande, mas tinha que ter reverência para andar com a presença de Deus. Ele deixou na casa de Obed-Edom. Quando ele viu com 3 meses Obed-Edom crescer, ele botou sacrifício no levita e disse: agora a gente não vai mais com carro, com boiada, não. Agora a gente vai andar com a presença no peso dos ombros. Agora a gente vai andar com a presença no peso dos ombros. Davi disse: santifica um por um, jejuma, ora, porque quando Obed-Edom cresceu, a gente vai crescer. Davi disse: a arca tem que estar em Jerusalém. Não adianta eu ser rei e não ter a presença. Não adianta eu ser grande e não ter a presença. É por isso que ele falou: tira tudo de mim. Pode arrancar tudo. Arranca nome, arranca dinheiro, arranca tudo. Só não tire a minha presença. Onde teve a maior adoração no Velho Testamento foi quando Davi se santificou depois de rei e foi buscar a arca na casa de Obed-Edom. Quando ele chega na casa de Obed-Edom, que ele pega a arca, que ele sai, Obed-Edom disse: vai levar a arca para onde? Obed-Edom mostra a diferença de quem ama a presença e não ama as bênçãos da presença. Obed-Edom está dizendo assim: ó, se a presença sair de minha casa, eu vou atrás dela. 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 Porque Obed-Edom estava dizendo: eu cresci quando ela entrou, mas se ela sair, eu vou atrás dela. Eu prosperei quando ela entrou, mas se ela sair, eu vou atrás dela. E quando Davi estava dizendo: eu enriqueci lá, mas eu não estou com a presença. E sem a presença perde tudo. Davi está vindo, Obed-Edom veio atrás.
Foi a maior adoração e a maior glória que teve, a manifestação do poder de Deus no Velho Testamento. Davi arrancou foi as vestes. Glória a Deus, aleluia. Davi tirou o peso de rei. Davi tirou o título de pastor. Davi tirou o título de apóstolo. Davi tirou os cargos eclesiásticos. Davi disse: eu estou com saudade. É quando eu andava no deserto com minha harpa e cuidando das minhas ovelhinhas de meu pai. Oh, glória! Eu estou com saudade. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu cheguei no topo, aonde ele falou, mas eu estou com saudade da presença. Oh, glória! Meu Deus do céu! Davi está dizendo: eu crescia, mas eu não estou sentindo mais a presença dele aqui. Meu Deus, meu Pai. Abraão entende que ia ser grande, mas ele está dizendo: não mata não, Senhor, justo que está lá em Sodoma. Aleluia. Não mata não, Pai. Já que no dia de hoje está ao contrário. Tem gente que diz que tem a presença e está orando para a morte do outro. Oh, glória! Aleluia! Tem gente que diz que é servo, mas não serve. Aleluia! Porque Jesus disse que não veio para ser servido. Oh, glória! Aleluia! Ele disse que sabia que era Deus. O verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. O verbo se fez carne e o verbo estava com Deus. Ele disse: eu estou em carne, mas eu sei que eu sou Deus. Mas eu não vim para ser Deus. Eu vim para servir. Oh, glória! Aleluia! Fique de pé para encerrar. Aleluia! Aleluia!